Bom dia, oficialmente começamos essa sessão aqui no canal 7. A gente tem 4 apresentações hoje. A gente vai começar com a Nila, depois é o grupo da Lívia, né, que falou que vai ser a Lívia que vai apresentar. Depois o Davi e o Newton ainda não chegou, mas a gente vai começando. Pode ser que ele chegue já já, tá bom? Então eu vou fixar aqui a Nila. E, Nila, passo a palavra para você, tá bom? Ô, gente, obrigada. Bom dia para todo mundo. Eu vou pedir só desculpas antecipadas caso haja algum grito de criança aqui por perto, mas o horário acabou coincidindo com outra atividade aqui familiar. Mas tá tudo bem, é só desculpa pelo uma possível gritaria que possa acontecer. Eu vou projetar a minha imagem, mas talvez eu precise de ajuda aqui no Zoom, porque está aqui aberto já, mas eu não estou conseguindo visualizar. Tu tem alguma ajuda para me dar nesse sentido? No Zoom, quando você vê a barrinha de baixo, aparece um botãozinho verde, assim, uma flechinha Isso, eu verde? cliquei nele. É. Aí ele está me dando assim, telas, documentos, avançado. Só que eu já abri aqui o arquivo para facilitar, entendeu? É um documento? Eu já abri o documento, é um documento de PDF, Ah, mas coloca para compartilhar a tela, que daí quando você clicar no documento a gente vai ver. então, vamos lá, eu vou compartilhar. E como é que eu boto compartilhar a tela? Aqui não aparece, só tá quadro de compartilhamento, é isso? É, quando você clica no compartilhar, aí você clica tela inteira. E aí compartilhar. É no botão compartilhar, não no quadro de compartilhamento. Vou, com- vou começar de novo. Ó, eu tô aqui, eu peço desculpa por esse Imagina. contratempo. Eu tô aqui, apertei no quadradinho verde, compartilhar, certo? Aí ele Certo. aparece uma tela branca, em cima tem telas, documento avançado, embaixo tem Zoom, aí quadro de compartilhamento, documentos e notas. Aí ele automaticamente seleciona quadro de compartilhamento. Compartilhar Tá. som, otimizar. Se não, Veja se você. No Eu tenho a telas, impressão no que ela, primeiro. eu acho que ela tem que clicar em documentos e selecionar o documento que deve estar no computador dela. eu É já o que é o fiz aberto, isso. não deu certo, não? Eu já fiz isso, ó, do lado direito, colocar share sound. Mas compartilhar o som, eu botei compartilhar som. Ah, o som é Mas quando você quer compartilhar o som do é, seu computador. não é o meu Não precisa caso. compartilhar. Então pode deixar sem e clicar embaixo em compartilhar. Aparece essa opção para você? Aparece, mas eu já também cliquei. Se a gente ficar perdendo muito tempo, eu apresento sem slide, tá bom? Iniciar a sessão, ó, iniciar a sessão. Aí ele começa a colaboração. Aí eu boto iniciar a sessão. Ele está gerando um quadro branco. Sinceramente, eu não testei essa parte. É que estranho, porque eu também não Achava tô que vendo. seria mais intuitivo. É, normalmente quando clica em compartilhar, você já aparece compartilhar a tela toda, aí você clica e já começa a compartilhar o que você tá vendo. Já Mas se ficou não uma der, coisa bem. Se não der, não tem problema. Eu vou acompanhando aqui, é muito mais para eu me guiar. Tem algumas imagens, mas eu vou contar com a compreensão de vocês, tá? beleza. E posso compartilhar com a organização do evento depois. Bom, então vamos lá. A barra lateral, eu vou usar só aqui como um guia para minha fala. Então, gente, bom dia. Eu sou Nila, como eu falei, é um nome social, mas na verdade eu sou Leonília Gabriela e sou atualmente professora da Universidade Federal do Cariri, onde é que a gente está desenvolvendo um projeto de cultura chamado Cariri Realidade Virtual. E o nosso projeto desse ano
utilizar a realidade virtual como possibilidade de interação digital para as lendas da região do Cariri. Eu vou fazer uma pequena contextualização do que é a região do Cariri cearense, né? O Cariri, ele é uma região, ele fica na região sul do estado do Ceará, é composto por 9 municípios cearenses, que são Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Se vocês estivessem vendo a minha apresentação, vocês estariam vendo agora um mapa, né, do estado do Ceará, onde fica essa localização da região do Cariri, que fica na parte mais interna do estado, enquanto que Fortaleza é capital, que fica na área litorânea, o Cariri ele fica mais na área interna do sertão, né? Só que o Cariri cearense, a gente precisa fazer uma ênfase na cearensidade desse Cariri, porque o Cariri também ele é uma região que toca outros estados, como Paraíba e Pernambuco. Então, você tem o Cariri pernambucano e o Cariri paraibano. O nosso projeto, ele trabalha especificamente com o Cariri cearense, né? Que é uma região extremamente marcada pela religiosidade. Com ênfase no que a gente chama de Crajubar, que é uma conurbação entre 3 cidades, onde Juazeiro do Norte é considerada como se fosse a capital, e você tem Crato e Barbalha como sendo as cidades mais próximas, que a gente chama de região metropolitana. Por incrível que pareça, a gente não está falando de uma capital, mas a gente está falando de uma capital do interior, né? É uma região muito, muito desenvolvida. Então, essa religiosidade extremamente forte se dá à figura, né, do Padre Cícero, Padre Cícero Romão Batista, que foi um padre extremamente influente, que nasceu no Crato, mas que fundou a cidade de Juazeiro do Norte, e a cidade ela foi sendo povoada, né, a partir desses romeiros que vinham buscar as suas bênçãos, vinham agradecer por promessas, né, que eram atendidas. E hoje, atualmente, a gente tem aqui em Juazeiro do Norte uma movimentação de romeiros de uma média de 500 mil de visitantes à cidade por ano. Inclusive, hoje, né, nessa data que é prévia do feriado de finados, é uma das maiores romarias que tem aqui na região, porque é uma data em que as pessoas vêm para fazer homenagens exatamente a essa morte do Padre Cícero, né? Então, a cidade está tomada por romeiros. É uma região também muito forte em relação aos mestres da cultura, né? Eu não sei como que chamam em outros estados, mas aqui, os mestres da cultura são pessoas que carregam saberes ancestrais, né, e que têm um objetivo, que têm uma função de passar para a juventude esse saber, essas técnicas, que podem ser materiais ou imateriais, e permite que a região de Juazeiro do Norte, não só Juazeiro, mas todo o Cariri, tenha uma diversidade cultural e seja uma região muito pulsante criativamente. Inclusive, a gente está agora inaugurando, na verdade, um projeto da Secretaria de Economia Criativa, que é o Cariri Criativo, né? Como uma região para aplicação desse projeto piloto, que vai ser replicado, vai ser espelhado para outras áreas, inclusive para o sertão do Pajeú, que fica aqui próximo também, né? Outra coisa muito característica da nossa região são os museus orgânicos, que são as casas e oficinas de mestres e mestras da cultura, que eu acabei de falar, né, que detêm saberes específicos de trabalho com couro, ou de trabalho com bordado, ou mesmo de uma dança específica, um ritual específico, e esses museus orgânicos, eles são as casas e oficinas desses mestres e mestras da cultura, né, e são transformadas em museus vivos, ou seja, são as casas, as oficinas que ficam de portas abertas para que haja sempre uma troca, né, então você encontra lá, se vocês estivessem vendo a apresentação, eu coloquei aqui uma foto de um dos mestres mais conhecidos que a gente tem aqui nacionalmente, que é o seu Expedito Celeiro, que fica na cidade de Nova Olinda.
Então, só um segundinho. Gente, a mãe que tá só hoje. Mãe, não é só água de bebê? Ó, É sim. água E de aí, bebê, mãe? é sim. Só que água de coco? É. Ah. E aí, o seu Expedito Celeiro, ele é um mestre do couro, né? Que ele trabalha com produtos, com camisas, sandálias especificamente, e tem essa projeção nacional, porque faz parcerias com diversas marcas, mas tem ali ele fica no museu, ele tem o seu museu orgânico, né? Aberto à população. E aí, em seguida, a gente tem nessa região a Chapada do Araripe, né, que está como candidata a patrimônio da Unesco, né, e é onde a gente vai localizar o projeto. Então, a Chapada do Araripe abrange cidades dos estados do Ceará, Pernambuco, Piauí, área onde os primeiros povos cariris, daí o nome Cariri vem dos povos indígenas, que são os povos cariris, com K, conviviam com a natureza, né, de forma harmônica, e o Cariri, ele herda, então, essa misticidade, a identidade acaba sendo constituída a partir, então, dessa permanência dos povos e das suas, dos seus hábitos e das suas lendas, né? E aí, na cidade de Nova Olinda, que é a mesma cidade onde o mestre Expedito ele tem o seu museu orgânico, existe a Fundação Casa Grande. E a Fundação Casa Grande é uma fundação onde você tem os fundadores, são muito ligados à arqueologia, especialmente à arqueologia social, e eles envolvem crianças em todo o processo, e essas crianças, dentro de um projeto, eles fizeram uma catalogação das lendas que eram passadas através de histórias orais dentro da região. Então, essa catalogação, ela gerou três tipos de produto. Queria que vocês estivessem vendo essa imagem aqui, mas foram as radiohistórias, em que as crianças puderam gravar. Essas radiohistórias, elas estão disponíveis no Spotify, mas você não consegue encontrar exatamente pelo Spotify no aplicativo. A gente encontra ele num site do Spotify específico. Você pode botar Rádio Histórias TV Casa Grande. E eles eles narraram essas histórias, construíram narrativas, construíram um roteiro, construíram as falas e transformaram essas histórias em pequenos episódios de 8 minutos, 10 minutos, alguns 5, dessas lendas, né? Outra coisa que eles fizeram também foram gibis com essas lendas, com essa catalogação, em que as crianças desenvolveram as ilustrações dessas histórias, né? Então, alguns desenhos também estão expostos lá na Casa Grande, mas a biblioteca da Fundação tem esses gibis onde a gente pode consultar. Então, nós, enquanto grupo de pesquisa, eu sou a coordenadora da pesquisa, mas a gente tem 2 bolsistas, fomos até a Fundação, identificamos esses gibis, fotografamos e catalogamos todas essas imagens para que a gente pudesse redesenhar, inspirada nas imagens dessas crianças, os personagens que fariam parte do projeto, né, dentro do ambiente virtual. Então, o estado que está agora, a gente está escolhendo esses personagens, inclusive muitos desses personagens eles se repetem em outras histórias. A gente tem, por exemplo, a história da Maara, que é a mãe d'água, que ela tem se assemelha um pouco à Yara, mas a Yara tem o corpo metade mulher, metade peixe. A Maara ela tem metade mulher com traços indígenas e metade cobra. Então, esse personagem ele foi redesenhado por nossos bolsistas do curso de design, e estão, além desses, outros personagens como curumins, o cenário, né, para que a gente pudesse fazer a animação e colocar
dentro do ambiente de realidade virtual. Com isso, a gente vai, então, aqui na tela que vocês poderiam ver, seriam esses desenhos já renderizados, né? E as meninas desenvolvendo dentro do Blender a prototipação dos outros personagens. O próximo passo é a gente fazer um teste, né, de uso dentro de uma escola pública daqui da região, né, fazer os ajustes e aí ampliar esse uso dos óculos, esse uso do teste em em outras escolas, tanto públicas quanto particulares aqui da região que vão ser mapeadas, né? Bom, basicamente é isso. A minha apresentação acabou ficando um pouco mais curta, porque eu gostaria de explorar algumas imagens com vocês, que vocês não estão podendo ver. Inclusive, eu peço mil desculpas, eu achava realmente que era um pouco mais intuitivo, mas as nossas referências aqui para essa apresentação está o livro do Benjamin, né, Magia e Técnica Arte Política, especificamente naquele texto que ele fala sobre o narrador, que é o que fez nos refletir sobre essa questão da história oral, desse narrador que passa, né, de geração em geração, e a gente entende essa realidade virtual como essa oportunidade, né, de vivenciar, de revisitar essa experiência das lendas, né, de uma outra forma, e deixando mais interessante para esse novo público, né? Também a gente usa bibliografias relacionadas à realidade virtual, tanto dentro do ensino da tecnologia, né, quanto os conceitos mais básicos. E outra referência importantíssima para essa pesquisa é a tese de doutorado da Rosiane Lima Verde, que é uma das fundadoras da Fundação Casa Grande. Essa tese ela foi defendida na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal, no ano de 2015. Rosiane, infelizmente, faleceu, vítima de um câncer há poucos anos, mas um legado importantíssimo, porque é um dos primeiros registros que a gente tem dessa dinâmica mesmo arqueológica, não só uma arqueologia material, mas essa arqueologia que ela mesmo denomina como arqueologia social, né? Dentro da região do Cariri, que a gente tem muitas outros elementos a serem explorados, né? Mas que a gente está começando com o projeto a partir das lendas. A ideia é que o projeto ele continue no próximo ano para que a gente consiga mapear outras lendas e consiga transformar isso também em experiências e assim a gente possa abranger todas as histórias que são contadas aqui na região. Muito obrigada. Fico à disposição. Obrigada, Nila. No final, a gente vai ter um momento de conversa, de troca, né, gente? Então, vou passar aqui para a Lívia. Só uma coisinha que a gente esqueceu de falar, são 15 minutos, então quando faltarem 5 minutos, a gente avisa aqui no chat, tá bom? Ainda não. Quer que compartilhe? Eu acho que eu descobri agora. Você vai em Share e aí, onde tem screen, tem aplicativos Windows, aí você escolhe o seu texto. Está com o texto aberto? Acho que agora vai. Espera aí. Agora sim, Entrou. só coloque no modo apresentação.
Ainda não está, não. Ok. Bom dia, meu nome é Lívia e eu vou apresentar o trabalho intitulado Aqui, Distribuir a Arte, um convite à reflexão. E esse trabalho ele foi elaborado por Kátia de Oliveira, Lívia Souza, Ives Gabriele, Jair de Oliveira e Vladimir Barreto. E nós fazemos parte do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal do Maranhão. É, Começando falando sobre, na introdução, falar um pouco sobre os quilombos como espaços de resistência, né? Os quilombos, eles apresentam espaços de resistência e preservação cultural formados a partir da luta de homens e mulheres negras que buscaram historicamente a liberdade frente à escravidão, segundo Freitas e demais autores. Para começar, é importante compreender o significado histórico e cultural dos quilombos. Eles não foram apenas locais de refúgio durante o período escravocrata, mas verdadeiros espaços de resistência onde homens e mulheres negros lutaram por liberdade e autonomia. Nesses territórios, os saberes e fazeres foram sendo transmitidos entre gerações e construindo uma memória coletiva que permanece viva até hoje. E a sua importância ela foi reconhecida na Constituição de 1988, que vai garantir o direito à posse das terras. Falando agora sobre os quilombos na Bahia, né? E o povoado de Tanquinho de Minas, que foi onde foi elaborado esse trabalho. Na Bahia, estado com maior concentração de comunidades quilombolas do país, encontram-se 703 comunidades certificadas e 865 ainda em processo de reconhecimento. O povoado de Tanquinho de Minas é o, não, a Bahia é o estado brasileiro com maior concentração de comunidades quilombolas, e entre elas está o povoado de Tanquinho de Minas, localizado em Feira de Santana. Essa comunidade ela se destaca pelos fortes laços de parentesco e por manter vivas as suas tradições culturais e reforçando o sentimento de pertencimento e identidade coletiva. Falando agora um pouco sobre a associação comunitária que existe lá e os projetos locais, né? Mesmo enfrentando alguns desafios, né, para manter seu território e modo de vida, a comunidade de Tanquinho tem se organizado para fortalecer suas iniciativas locais. E o exemplo disso é a criação da Ampota, que é a Associação dos Moradores do Povoado de Tanquinho e Adjacências, que desde 1998 tem promovido ações voltadas ao desenvolvimento social, cultural e tecnológico da comunidade. E também é responsável por alguns projetos, como o Quilombo na Era Digital e o programa Livro Quilombola, que é um projeto de extensão da UFMA, que vai promover a inclusão digital e a valorização dos saberes locais. Falando agora um pouco sobre o diálogo intergeracional e a preservação da memória. O diálogo intergeracional ele promove o bem-estar coletivo, estimula a empatia e fortalece o papel de grupos historicamente silenciados, segundo Anastácio e demais autores. Um dos aspectos mais marcantes das comunidades quilombolas é a transmissão oral do conhecimento. E esse diálogo entre gerações, ele não só preserva a memória coletiva, mas também ele fortalece o papel dos mais velhos como guardiões da sabedoria. E essa troca intergeracional, ela contribui para o bem-estar coletivo e reforça a importância de reconhecer o saber quilombola como legítimo e essencial. Falando um pouco sobre a cultura e a ação climática, um ponto importante é a relação entre a cultura e a ação climática. Essas práticas culturais quilombolas, elas podem inspirar
ações sustentáveis, especialmente quando pensamos em histórias pessoais como fonte de conhecimento, como aponta Axel, que diz que a mobilização da cultura para a ação climática depende dos recursos materiais, simbólicos e organizacionais dos atores envolvidos, assim como o contexto cultural, valores e tradições. Eles apontam, né, que as respostas às mudanças climáticas, elas dependem não apenas de recursos materiais, mas também dos valores e tradições culturais que dão sentido às ações da Terra. E elas precisam ganhar maior visibilidade e reconhecimento além do espaço comunitário. Falando um pouco sobre a arte ecológica e sustentabilidade quilombola, a arte ecológica, ela se baseia em uma rede de interrelações entre os aspectos físicos, biológicos, culturais, políticos e históricos dos ecossistemas. E ela também se torna uma ferramenta poderosa na promoção da sustentabilidade. A chamada arte ecológica, ela vai surgir da reutilização de materiais recicláveis e da preocupação com o meio ambiente. E ela vai unir a criatividade e a ética ecológica, valorizando o respeito à natureza. Essa perspectiva se conecta com a prática de muitas pessoas que transformam o que seria lixo em arte, renovando a relação com o meio ambiente. E aí Mendes diz que um artista ecológico é alguém que usa materiais pobres, reutiliza ou recicla produtos e materiais que intervêm em ambientes naturais, mantendo uma atitude de profundo respeito pelos outros. Falando agora um pouco sobre a importância da divulgação e a consciência ambiental. A publicização de informações acerca de temas ambientais é pré-condição para a formação de uma consciência ambiental, segundo o Donadel de Fica. Essas experiências locais, elas precisam ser reconhecidas e compartilhadas. Eles destacam, né, os autores destacam que a divulgação de informações ambientais é fundamental para formar uma consciência coletiva sobre o meio ambiente, e quando as práticas como as desenvolvidas na comunidade de Campina, elas são divulgadas, elas podem inspirar outras comunidades. E aí, a partir disso, o objetivo desse trabalho é justamente apresentar a história de Dona Cissa, que é uma moradora do povoado dos Campos Unidos, e ela é reconhecida por transformar o lixo em arte, preservando o meio ambiente e inspirando outras pessoas. E a partir da sua trajetória, a gente buscou compreender como é que os saberes quilombolas estão se traduzindo em práticas sustentáveis. E aí, para compreender melhor a trajetória e as práticas, a pesquisa ela foi classificada quanto aos objetivos como descritiva e quanto aos procedimentos técnicos como um estudo de caso. E a abordagem teórico-metodológica optou-se pelo uso da tecnologia social da memória em conjunto com a história oral. E essas abordagens, elas dialogam entre si, pois ambas elas valorizam as experiências de vida como forma de conhecimento. A tecnologia social da memória, em especial, ela propõe soluções coletivas e contextualizadas que partem das próprias necessidades e saberes das comunidades. Já a história oral, elas nos permite ouvir, registrar e compartilhar as narrativas dos sujeitos que vivenciam a realidade quilombola e preservando as memórias. O local da pesquisa foi o povoado, né, Campos Unidos, em Feira de Santana, e a coleta de dados aconteceu no dia 16 de agosto de 2023, tendo como principal colaboradora a Dona Cícera, que infelizmente ela faleceu em 2024. As entrevistas seguiram o roteiro de perguntas norteadoras, que foram voltadas para a história de vida e os saberes presentes na comunidade. Falando um pouco sobre os fundamentos da tecnologia social da memória, a tecnologia social da memória usa a história de vida e a história oral para construir projetos coletivos de memória, fortalecendo laços sociais e capacitando comunidades a preservar e compartilhar suas histórias, segundo Almeida, Fabregat e Pons.
A tecnologia social da memória, ela vai entender que as histórias de vida são por si só ferramentas de transformação. E, ao narrar e ilustrar as suas experiências, os sujeitos reafirmam a sua identidade e fortalecem os laços de pertencimento. Como afirmam os autores, é a modalidade de tecnologia social que vai utilizar historiogramas, narrativas pessoais, para construir projetos coletivos de memória, e vai fortalecer os laços sociais e capacitar as comunidades a preservar e compartilhar suas próprias histórias. Partindo agora para os resultados e discussões, vou trazer aqui algumas falas da entrevista que fizemos com a Dona Cissa e algumas imagens de algumas obras que ela fez. Falando um pouco sobre o início do processo criativo, né? A trajetória dela vai revelar uma profunda conexão entre memória e fé, arte e meio ambiente, e vai expressar um modo singular de compreender e interagir com o território. E aí, ao rememorar o início do seu processo, Dona Cissa destacou a preocupação com o lixo e o cuidado com a comunidade, o que demonstra um olhar sensível e comprometido com a sustentabilidade. E aí ela fala assim, eu dava catequese e saí catando plástico. Aquilo me incomodava. E esse incômodo transformou em um impulso criativo. Ao recolher o que a sociedade descartava, Dona Cissa deu novos significados aos materiais e transformou esses resíduos em artes. A sua prática se alinha ao conceito de artista ecológico descrito por Mendes, que reconhece no ato de reutilizar materiais simples um gesto de reinvenção estética e ética, no qual o olhar criativo e afetivo converge para o cuidado com o território. E as primeiras criações, como ela relembra, eram pequenas obras para uso doméstico, como enfeites de geladeira ou algo para colocar em cima da mesa. Como ela diz, pegava aquelas garrafas de vidro, lavava bem, lavava e pintava e decorava. Essas produções, elas vão revelar, né, um caráter sustentável e simbólico de seu trabalho, e que lavar, pintar e decorar as garrafas de plástico, isso representa mais do que um ato artesanal, e é um gesto de valorização do que foi descartado e ressignificado. Com o tempo, a sua arte ganhou dimensões mais amplas, incorporando temas religiosos e ecológicos. Um exemplo expressivo é o projeto da Arca de Noé, inspirado na narrativa bíblica. E Dona Cissa, ela via nessa criação uma forma de devolver à natureza com gratidão aquilo que dela vinha. E ela falava, quero fazer a Arca de Noé aqui, pegar os lixos e devolver para a natureza em gratidão por forma de arte. Ela dizia também que ela não queria só enfeitar o quintal dela, mas ela também queria enfeitar o quintal de muitas outras pessoas lá de Feira de Santana. A fé, ela foi um eixo que estruturou não apenas a sua arte, mas a sua própria visão de mundo. Em vários momentos, Dona Cissa expressou que o processo criativo era conduzido pelo Espírito Santo, atribuindo a sua capacidade artística a um sentido espiritual. Ela fala, para falar a verdade, é o Espírito Santo. Depois que eu faço, eu digo, meu Deus, como que as mãos humanas poderiam fazer tantas coisas se não fosse a ação de Deus sobre a minha vida e na vida do outro? Ninguém é capaz de sozinho. Essa dimensão espiritual vai transformar o fazer artístico em ato de oração, uma forma de celebrar a vida mesmo diante da dor. E durante o tratamento contra o câncer, essa prática ganhou ainda mais força. Ela fala, quando eu faço, eu peço ao Espírito Santo para me auxiliar, me ajudar a fazer o trabalho e fazer as peças. Ao reinterpretar o sofrimento como uma possibilidade de criação e cura, Dona Cissa ela construiu um repertório de memória, reafirmando a arte como caminho de equilíbrio e espiritualidade. Né? E mesmo após a sua obra e suas palavras elas vão permanecer como testemunhos vivos de sua fé e de sua relação com a natureza. Cada peça é uma extensão de sua história e do território, né, que ela habitou. E aí vai preservar da sua memória, da memória coletiva, né, da comunidade.
Além de expressar a fé e a consciência ambiental, o trabalho de Dona Cissa, ele possui um caráter educativo e intergeracional. Sua arte, ela se tornou um instrumento de ensino e legado e foi transmitida especialmente para as crianças e os jovens da comunidade. Quando ela diz que o meu intuito é tirar os plásticos da natureza e, por toda peça, por menor que seja, vai ser plástico. Vai ser de plástico. Ele, o neto dela, ele perguntou se eu vendia e ganhava muito dinheiro com isso. E ela respondeu que sim. Então, ele se animou para fazer também para ganhar dinheiro e ajudar o pai. E aí, essa fala dela, e essa outra aqui também, que ela diz que quer ensinar, quer passar o legado dela, é muito interessante. Você tirar da natureza os plásticos e fazer arte, revela o desejo, né, de partilhar os saberes e valores, transformando esse fazer em algo pedagógico e afetivo. E isso vai refletindo o que Anastácio e demais autores denominam de diálogo intergeracional, né, no qual é transmitido de forma solidária e criativa, fortalecendo esses vínculos. E ao olhar a sua trajetória sobre a luta da tecnologia social, é possível compreender que Dona Cícera ela ressignificou o cotidiano da comunidade ao integrar a arte, a fé e a natureza. A sua ação ela se torna mais relevante diante das desigualdades ambientais que afetam desproporcionalmente os grupos étnicos e periféricos, como afirma Axel Lutz, que esses grupos sofrem mais que proporcionalmente os riscos trazidos pelas mudanças climáticas e contribuem pouco ou nada para a eclosão de tais fenômenos. E aí, nossa conclusão é que Dona Cícera transformou o lixo em arte e a arte em vida. Seu trabalho uniu a fé, a cultura, a sustentabilidade, mostrando que pequenas ações elas podem gerar grandes mudanças e o seu legado vai inspirar a comunidade de Campos Unidos a preservar a natureza, valorizar os saberes locais e fortalecer a própria identidade. E a memória dela, ela também vai ser memória de um povo que resiste, que cria, ensina e cuida do mundo com o que tem. Vocês até Vinícius. Diga. Obrigada, Lívia. Aí a gente vai agora para o Davi. O Newton acho que não chegou, então a gente vai ter um tempinho a mais para conversa, tá, pessoal? Aí depois da apresentação do Davi. Olá, bom dia. Pronto. Vou compartilhar aqui. Eu vou tentar compartilhar já direto, porque eu quero testar aqui em vez de trazer por escrito, eu achei que perdi um pouco da potência. Então eu quero saber se vocês conseguem ouvir. Tá dando para ouvir? Tá? Sim, Sim. Tá bom, Sim. então. Então eu vou voltar aqui pro começo e vou para apresentar. Deixa eu só ligar meu cronômetro, gente, porque eu sou essa pessoa, senão eu me passo. Mas bom, meu trabalho eu acabo nomeando ele, né, de memória cultural e resistência nas narrativas orais, né, de idosos e os desafios, né, na justiça social. Eu sou mestrando do PPG-Com, da Universidade Anhembi Morumbi, sob orientação do Fábio, tenho bolsa CAPES e tudo mais. É formalidades, gente, formalidades. Mas então, meu trabalho acaba sendo voltado para a questão da história cultural, né, da memória cultural, mas eu tenho muito foco no audiovisual e no cinema, né? Então eu vou entrar nisso daqui a pouco, mas um resuminho aí seria nessa questão da abordagem da memória cultural como forma de resistência, né? Ouvir nessas práticas culturais que registram muito eu falo de identidades coletivas, né, nessa primeira metade do século. Eu uso muito como referência a obra da Icléa Bosi. Acredito que é uma obra ímpar, assim, quando a gente fala em entrevista, principalmente de pessoas mais velhas. E como essas entrevistas demonstram, né, a questão da desigualdade social que a gente pode nitidamente ver. Vocês vão
ver um pouco agora mais pra frente. A Ecléa, eu acho que trazendo muito isso que a Lívia, né, falou, a Ecléa no Memória e Sociedade dela, que é até a tese de livre docência, ela vai justamente defender os velhos, ela fala como velhos. Os velhos devem ser vistos como guardiões da memória de uma sociedade. Então, é justamente uma visão muito bonita e que a gente precisa reiterar, né? Então, ela desproblematiza essa questão da palavra velhos, né? Ela tira a concepção negativa que a gente acaba tendo, e é um trabalho que, para mim, é essencial. Eu trago aqui também um outro pensamento desse outro livro dela, né? Que é Esse é o Tempo Vivo da Memória, que ela vai falar justamente numa questão de confiança social, né? O pensamento e o discurso cotidiano se alimentam dessa confiança social. Então é bonito porque ela fala que a gente não presencia, né, muitos dos fatos que acontecem. A gente confia em quem presenciou, em quem viveu aquele fato, para realmente abordar. E aqui, no caso do meu trabalho especificamente, a minha pesquisa ela se volta mais para o cinema mudo, transição para o cinema falado. Então, eu tô lá na década de 20, gente, década de 30. E quando eu propus o meu trabalho de mestrado, isso acabou se tornando até um apêndice do meu trabalho, porque todo mundo falou para mim que seria muito difícil conseguir entrevistar essas pessoas hoje, né? São pessoas perto dos 100 anos ou que já passaram dos 100 anos. E é realmente muito difícil, gente. Eu não quero que vocês pensem o contrário. Mas e aí eu acabei focando, né? Meu corpus essencial do mestrado acaba sendo uma revista da época, né? Que você tem a colaboração das leitoras, então apareciam por cartas, mas eu faço essa questão da memória oral também. E, bom, os entrevistados são o senhor Antônio Ponciano, que nasceu em 1921, então ele está com 104 anos. A Cléo Lichtenstein Luz é a doutora, né? Ela é uma médica psiquiatra ainda atuante, ela está com 100 anos. Ela nasceu em 1925 e a Elis Utreira, de 1929. Ela é a nossa mais nova aqui, de 96 anos. E justamente os relatos deles revelam as formas de sociabilidade e práticas culturais, sempre voltado para o cinema, mas é interessante como a gente perpassa e a gente consegue ver toda a questão para além, né? E aí as entrevistas foram entrevistas abertas, né? Mais para frente eu trago uma frase que eu acho que resume bem, e foram efetuados entre junho e setembro agora desse ano mesmo, 2025. Então, sim, eu entrevistei gente de 100 anos. Partindo sempre de uma escuta ativa, é claro, e eu gosto muito dessa frase que eu coloco, né, que os participantes como sujeitos de fala e não apenas como fontes de informação, né? A gente precisa olhar para essas trajetórias, olhar para essas vozes, né, dos narradores, como foi citado já pela Nila, essa questão do Walter Benjamin, do narrador e tudo mais, olhar justamente como sujeitos de fala. E é aí justamente que mora nessa questão. E aqui eu trago a entrevista do senhor Antônio, vamos começar pela dele, e aí eu já passo para as outras. Que legal. Esses ensinadores, assim, eram pessoas mais velhas que ensinavam também tudo, assim, da vida? Contava a história, passava assim, até um pedaço da noite lá contando história para a gente. Acendia aqueles fogos, que a casa era de chão mesmo. Acendia aqueles fogos do chão lá, os velhos contando história para a gente. Nessa parte da entrevista, eu estava perguntando justamente sobre a questão de sociabilidade, né? Para esse senhor. E aí ele conta, porque ele conta que não tinha cinema, teatro. Eu vou trazer o trecho da entrevista que ele vai falar sobre isso. Lá, ele nasceu em Três Pontas, né? Na verdade, não é Três Pontas, né? É Roça de Três Pontas, né? Ele sempre vai se referir assim. Então é bem interessante isso. É a Roça de Três Pontas, porque é para além da cidade, né? E ele vai falar que justamente o que você tinha eram esses ensinadores, né?
né? Que eram pessoas mais velhas que ensinavam tudo para eles, assim. E, por exemplo, é justamente essa é uma memória viva desse narrador, né? Do Walter Benjamin. Essas pessoas mais velhas que se juntavam ao redor da fogueira para contar, né? As histórias e tudo mais. Ele não lembrou de nenhuma história, mas eu acho que aos 104 anos não tem problema nenhum. E o senhor chegou aí no cinema? Você lembra quando foi a primeira vez assim? Não, eu fui nascido e começar a criar na roça, mesmo, lá pro mato, um pouco, entendeu? Sim. Quando eu vim para a cidade, aí eu já estava um adulto, eu assim, bem uns 20 anos quando eu vim para a cidade. Eu fui criado na roça, lá no mato, mesmo, no mato mesmo. É justamente isso que eu falei agora há pouco. Eu pergunto sobre o cinema, e é interessante justamente nessa questão de desigualdade, né? De desigualdade do território. Por exemplo, em 1921, o senhor Antônio não sabia o que era, não ia ao cinema, né? Quando ele nasceu lá na Roça de Três Pontas, isso ainda não tinha chegado lá, né? Então, as formas de sociabilidade eram outras. Mas fica evidente também que isso vai permear, né, a questão dele. Ele vem para São Paulo depois com 20 e poucos anos, 21, se eu não me engano. E aí ele vai falar justamente que aí ele já é um homem adulto, que ele não vai. E isso contrasta muito com a próxima entrevista que eu vou trazer, que é da Cleo. Eu já vou abordar ela antes de falar, né? Porque a Cleo é uma médica. A Cleo se formou em 1948 pela Universidade de São Paulo. E a Cleo cresceu em São Paulo. O pai era jornalista da Gazeta Esportiva da época, então a Cleo estava justamente nesse meio. E vamos ouvir. Aqui ela está falando justamente. Me atrapalhei com o slide, gente. Mas aqui a Cleo fala justamente do filme O Cantor de Jazz, que é o primeiro filme falado nos Estados Unidos. A gente vai ter a primeira exibição de filme falado, não é dele aqui no Brasil, né? Aconteceu em São Paulo, em 29, mas ele vai ser exibido logo depois. No caso, acho que na foto, ela é essa criancinha aqui, na foto dá pra ver que essa daqui é a Pagu, né? Ela é sobrinha da Pagu. Vamos voltar para a entrevista. Mas não era inteiramente falar, cantava, né? Eles cantavam vestido preto. E aí que eles era um. Eu me lembro, eu devia ter te falado, não era preguiça, tá? Criança, escola, e tinha sempre perto, era como se fosse um teatro, sempre tinha um piano. E o piano tocava de acordo com a situação, música romântica, assim. Era tudo mútuo, né? E eu lembro também que quando era tudo mútuo, tinha legendas. Mas as legendas não eram como agora. As legendas não sei se você sabe, tinha assim, virava a página, tinha legenda, depois voltava para apresentar. A legenda era colocada. E aí eu me lembro perfeitamente, que eu lembro se falar, tá? Eu lembro do canto. E eu falava com meu pai, né? Meu pai geralmente estava no fogo, na volta, né? Porque estava quase sabe? Mas vai ter sonho assim, bichinho, pai. Já tinha cachorro, já tinha, eu quero assim, e cantar. Foi uma coisa assim, muito nova, né? Alguns protestavam.
E é bonito aqui como a Cleo se lembra da memória dela de criança, é porque ela viveu nesses cine-teatros, né? A gente se refere muito a como cine-teatros e tudo mais, da época. Como ela viveu isso e como ela se lembra de estar perguntando pro pai, pai, mas os bichinhos também vão falar no cinema? Porque essa era a preocupação dela de criança, né? Diante de toda essa inovação tecnológica, a preocupação dela era essa. E aqui a entrevista, eu não consegui uma foto especificamente dela, mas aqui é a entrevista da Elisa Utreira, de 96 anos. Ele falou assim, vamos no casamento. Eu falei assim, eu não. Ele falou assim, vamos, você não tá fazendo nada, não vai para lugar nenhum, porque eu só saía com ele. Se eu ia nos bailes, em algum lugar que eu só ia com meu irmão. Se era com meu irmão, eu podia ir onde quisesse, mas se meu irmão não ia, eu não ia. Meu pai não deixava. Vai na nossa Ele não deixava. E era só cinema. Você ia no cinema? Ia no Purgueiro, lá em São Paulo. Em Moema tinha o Purgueiro, era da Jurucê, lá em cima, quase na avenida lá em cima. Era um titeiro. Já era Purgueiro, chamava. Tinha Não, é que ele era não. muito simples, é bem assim. Não era igual. Todo mundo ia. Já quando era em Vila Mariana, no Cruzeiro ali já era mais chique, a gente já ia de luva, de sapato, usava luva. É interessante nessa entrevista como a Elisa também nasceu na roça e ela fala que a roça de Cravinhos. Cravinhos já é interior do interior de São Paulo, né? Interior de Ribeirão Preto. E ela nasceu no interior do interior, né? Na roça de Cravinhos. E ela vem para São Paulo aos 12 anos, né? Ela é de 29, então ali começo da década de 40. E ela se lembra muito dessa questão do cinema pulgueiro, né? Que eram cinemas mais populares que ela chegou a frequentar. Mas ela lembra de cinemas, aqui eu trago o exemplo do Teatro Royal, que é justamente na revista que eu trabalho, a Cigarra, que mostra, né, como é que a vestimenta, né, esse código de vestimenta, essa questão, e ela reforça essa questão da luvinha, você usava luva, ela fala, né, então realmente tem essa distinção social na questão do cinema. E aí eu trago a frase, eu pensei em trazer o narrador, confesso, mas eu fiquei com a obra de arte na época de sua reprodutibilidade, é o mesmo livro do Walter Benjamin, só que é outro artigo, porque é justamente essa questão da significação social de uma arte, né? Ele vai falar justamente que quando você reduz isso, maior você aumenta, né, a distância no público entre atitude de fruição e atitude crítica. E é isso, na verdade, essas são minhas referências gerais, assim, bastante coisa, as entrevistas, mas acredito que seja isso, gente. Muito obrigado. E eu vou tentar parar de compartilhar agora. Pronto. Obrigada, Davi. Gente, agora a gente tem 20 minutinhos finais para uma conversa, então deixo a palavra aí rodando para quem quiser comentar alguma apresentação que teve, enfim, ou se colocar, tá? Tá aberto para vocês. Antes de tudo, também eu queria sugerir, como a Anila não conseguiu compartilhar a apresentação dela, caso vocês queiram, né, compartilhar os e-mails para a gente mandar Sim, sim. mandar para o outro Eu as gostaria, apresentações. Gente, eu Bruna, coloquei aqui, inclusive, no YouTube, para ver se era alguma coisa, algum problema meu. E assim, na minha tela não aparece como aparece no YouTube, mas eu queria só fazer um pequeno teste aqui, porque o meu tá aparecendo aqueles triângulos com uma exclamação, sabe? Mas deixa eu só ver se. Ó, não vai, Miazinho. Não vai. Eu faço tudo que ele diz para fazer, mas aí ele não visualiza, não me deixa visualizar a coisa. Então, eu mando mesmo para vocês. Obrigada pela chamada aí dos e-mails. Acho que a Kátia queria falar, Kátia?
Não, que eu aproveitei, já botei no chat que eu gostaria de ter as referências que eles apresentaram, tanto o Davi como o Nila, as referências que subsidiaram o trabalho dele, eu achei bem interessante. Aproveito para parabenizar os dois, né, pelas apresentações. Me encanta muito essas questões que envolvem a memória, a preservação da memória. Então, assim, e eu vi que eles citaram alguns autores que me interessam. Muito obrigada. Eu gostaria de falar. Eu sou Catarina. Tá dando para me ouvir? Eu sou Catarina. Primeiro, parabenizar pelos trabalhos. Estão muito bonitos, né? Estão muito lindos, cada um com suas temáticas, né? E aí, assim, só fazer alguns comentários e aí eu tenho só uma pergunta para o Davi, né? Eu vou logo botar a pergunta colocar a pergunta para ele e aí eu faço os comentários depois. É como é que ele se sentiu, né? Entrevistar pessoas centenárias, né? Para mim são memórias vivas, né? Eu não tenho tanta familiaridade com o Benjamin, né? Mas não sei se ele estaria esse conceito de memória viva. Então, como é que é estar ali diante de pessoas que já viveram? Não é só em imagem, não é só fotografias, elas passaram pela história, né? E aí, com relação aos comentários da apresentação da Nila, quando ela começou a falar do Cariri, eu tive até vontade, meu Ceará, porque eu também sou cearense, né? E assim, eu achei parabéns pela temática, pelo trabalho, mas principalmente, né? Assim, me lembrei muito, tive vontade de colocar no chat, mas ao mesmo tempo eu me segurei para não desconcentrar daquele provérbio africano, para cuidar de uma criança precisa de uma aldeia inteira. Era você buscando falar, se concentrar, criança pedindo água, e você fez numa maestria, né? Então, meus parabéns. Eu não sou mãe, eu sou tia, mas assim, acompanho as minhas irmãs e vejo assim os malabarismos. Então, assim, parabéns, assim, muitas vezes por ter conseguido continuar, né? E dar conta, ao mesmo tempo entrega a garrafa, só um minutinho e conversa, né? Parabéns também para a Lívia, não sei, a Lívia, eu vi diversos autores, né? Também com ela, e agradecer principalmente porque eu não conhecia esse conceito de artista ecológica, de arte ecológica, e isso vai me engrandecer muito no que eu estou me debruçando atualmente, né? E parabenizar pelo trabalho, né? Pelo legado que eu não vou lembrar o nome da senhora que ela deixou, né? Eu acho muito bonito Maria esses legados que nós vamos deixando pelo mundo, né? São sementes, né? E parabéns também ao Davi, né? Porque para mim essa coisa de dialogar com essas memórias vivas é muito engrandecedor para a gente, é engrandecedor para eles, né? Porque é uma forma de compartilhar tudo que eles sabem, mas para a gente também, né? Eu acho que causa diversos atravessamentos na gente, né? De estar ali. Então, parabéns também pelo trabalho. E aí, a minha dúvida é o que eu deixei em relação ao trabalho do Davi. Bom, eu vou. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, senão eu sigo com a resposta, acho que primeiro para Kátia, né? Da bibliografia, eu pego o Walter Benjamin, né? Obras escolhidas dele, e aí tem o texto do narrador e o texto da obra de arte. A obra se chama exatamente assim: a obra de arte na era de sua reprodutibilidade. E o Walter Benjamin acaba sendo uma referência geral, não tem como fugir dele. Mas eu uso também muito a Ecléa Bose. Ecléa Bose foi uma psicóloga, professora da USP e tal. Esse livro dela, eu tenho ele até aqui comigo. Essa é a capa da primeira versão, não sei se dá para ver. É Memória e Sociedade, foi a tese de livre docência dela. Mas ela tem o outro que eu trago no texto, e até a citação é do outro, que é o Tempo Vivo da Memória. E ela vai pelo caminho da psicologia social, mas ela dialoga justamente nesse quesito. Agora tem um outro historiador que eu trago por uma questão da área que eu tô, né? Eu acabo dialogando mais com historiadores às vezes, que é o Durval Muniz Albuquerque Júnior.
e ele é um livro chamado História, a Arte de Inventar o Passado. Ensaios de Teoria da História. É bem interessante também. Deixo aí essas referências. E o resto foram as entrevistas que eu fiz. Mas é seguindo para responder a Catarina. Então, me senti muito honrada, né? Eu acho que foi isso. Muito emocionante mesmo entrevistar essas pessoas. Muito difícil conseguir essas entrevistas, para ser bem sincero, assim. Todo mundo me falou, não vai, que você não vai conseguir, tipo, já morreram. Eu vi muitas vezes isso, entendeu? Então, realmente foi muito difícil, é muito difícil, mas assim, é muito bonito justamente nessa questão de memória viva. Eu dialogo um pouco menos com esse conceito, porque esse conceito ele vem de uma linha fenomenológica. E pela tradição de estudo de cinema silencioso, que é o campo que eu tô, as pessoas não dialogam com fenomenologia e essas linhas. As pessoas acabam indo mais para uma linha histórico-cultural. Então, eu acabo pegando mais o Maurice, né, Halbwachs, que é a base também da Ecléa Bose, que é o memória coletiva, a memória coletiva, e acabo indo mais por esse caminho mesmo. Eu brinco que eu mudei toda a minha bibliografia para me adequar ao academicismo, mas eu continuo falando as mesmas coisas. Mas eu conheço conceitos de memória viva, eu acredito que é justamente isso que eu buscava desde o início, agora com uma bibliografia um pouco mais adequada ao que os acadêmicos da minha área pedem, mas é justamente nesse sentido de deles serem testemunhas daquele tempo, deles serem. É o que a Ecléa Bose fala, né? Essa questão da confiança social. Então, eu acho que é justamente muito bonito, assim. Então, foi uma honra conversar com essas pessoas, 104, 196 anos, assim. Então, não tem nem o que dizer. E foram entrevistas que eu posso falar para vocês, assim, que surgiram. Que eu tava atrás, eu sou muito falante, então eu vou perguntando para todo mundo, ai, conhece alguém de 100 anos que pode me dar uma entrevista? E aí realmente foram surgindo, porque, eu não tenho ninguém na minha família, mas, por exemplo, a Cleo, que é doutora, uma amiga de uma amiga minha falou: Eu tenho uma senhora no meu prédio, você tem que falar com ela. E aí ela me arrumou o contato e tudo, então assim, tem essa movimentação. Eu devo muito também a essas pessoas que me ajudaram, né? No fundo, todo o trabalho é construído em coletivo. E é isso, na verdade. Não sei se eu respondo aí as perguntas, mas muito obrigado, gente. Eu quero fazer uma pergunta para Nila. Eu achei muito bonito, já costurando aqui, achei muito bonito o seu projeto. Eu queria que você contasse mais um pouco sobre essas. Você se refere como lendas, né? Você falou da Nara, né? Mas assim, eu queria saber se tem mais algo. Porque a Nara eu lembro de quando eu era criança, mas não deu para você entrar, né? O tempo é curto, mas assim, contar um pouco mais das lendas e tudo mais dessa experiência de ouvir, né? Ouvir, né, dessas pessoas que realmente são os próprios narradores, né? Estabelecer. Isso, Davi, obrigada por, por passar também a palavra. As lendas são essas histórias realmente míticas e místicas também, que circundam o imaginário da região. E o Cariri, eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza, da capital, estou morando aqui há apenas 2 anos, mas todo mundo fala desse encantamento que existe aqui no Cariri. Eu acho que eu estou podendo experienciar isso na pele. Então, existem realmente essas histórias, por exemplo, existe a história de uma baleia que ela está, que tem, falando grosso modo, né, diz que o sertão já foi mar, que toda essa região do Cariri já foi mar, inclusive em Santana do Cariri existe um museu de paleontologia com os fósseis, né, da região. Recentemente o Brasil foi repatriado, teve como repatriação alguns fósseis que vieram roubados, foram roubados e vieram de outros países. Então, existe a lenda dessa baleia, de quando essa região era mar, que ela está aprisionada, digamos assim, na Pedra da Batateira, que é uma das principais lendas que tem aqui. E que, quando essa pedra rolar,
a água vai inundar tudo isso aqui novamente e a baleia vai reaparecer, né? Ressurgir. E algumas pessoas dizem, inclusive, que dentro das igrejas, dentro de uma igreja específica, sentem um tremor, porque é a baleia lá embaixo fazendo seus movimentos de nado. Então, tem essas histórias, tem a história da botija de ouro também, que é um grande fazendeiro que enterrou uma botija de ouro e que um funcionário encontrou e que ele foi infeliz porque ele encontrou a botija de ouro e fugiu, né? E aí tem essa coisa que a botija de ouro foi enterrada novamente. E aí os poetas e os escritores da região se apropriam também dessas lendas para contar novas histórias. Recentemente, mês passado, aliás, foi lançado um livro de um autor aqui do Cariri que toma como ponto de partida essa lenda da botija de ouro, e essa botija de ouro ela está enterrada dentro de um shopping. Eu não me lembro agora exatamente o nome do livro, mas é tipo um shopping mal assombrado, uma coisa assim. E que o shopping foi construído em cima desse terreno onde a botija está enterrada, e que as crianças vão ali procurar uns brinquedos que também enterraram na sua juventude, e que faz essa conexão de que a salvação, né, dessa maldição da botija de ouro está na infância, está nas crianças. Então, essas lendas elas também vão sendo reapropriadas. Tem a lenda do Castelo Encantado, e assim, todas essas lendas, a maior parte dessas lendas, elas são inspiradas em pedras da Chapada do Cariri. Então, tem uma chapada que só concluir aqui rapidinho. Tem uma pedra, desculpa, que ela Fica tem tranquila, Nila. Tá bom. Ela tem uma ideia assim de uma ponte, que aí é a lenda da ponte de pedra, que essa ponte, algumas pessoas contam que ela levava até um castelo de pedra e que nesse castelo tinha uma princesa. Então a gente tem acesso a essa pedra. Hoje em dia, a ponte de pedra, você olha, você fica pensando, meu Deus, mas será que isso aqui é realmente a ponte para um castelo? Esse castelo deve existir aqui, né? Aí tem a pedra da batateira, a pedra da coruja, que é a pedra que está segurando essa baleia. Então, você tem uma materialidade, mas, ao mesmo tempo, tem esse misticismo ao redor desse patrimônio natural, digamos assim. Pronto. Acho que era isso, não sei se eu tinha atendido. Eu já compartilhei com vocês a minha apresentação e que tem algumas imagens que vocês podem buscar pelo Google, assim, dessas rádio histórias, para aprofundar essas lendas, caso vocês tenham interesse, viu? Pessoal, a gente está 5 minutinhos para terminar essa mesa. A Bruna mandou aqui no chat o link do canal Zero, porque caso vocês queiram continuar conversando, ou enfim, vocês podem ir para o canal Zero. E eu tô vendo aqui que o Mário e a Elenzandra, que vão apresentar na próxima sessão, já estão por aqui. Então, queria agradecer a presença deles. A próxima sessão começa 12h15, a gente tem 15 minutinhos aí para levantar e se esticar um pouquinho. E todo mundo que apresentou e que está aqui agora fica convidado para assistir a apresentação do 12h15 à 1h, e à 1h30. E é isso, queria agradecer muito, Davi, Lívia, Nila, Kátia, né? Catarina, enfim, que tiveram aqui participando. Foi super especial escutar vocês, o trabalho de vocês. Seguimos em contato. E acho que é isso, né, Bruna? Tem mais alguma coisa que você quer dizer? Não, eu mandei por e-mail para vocês. A Brooke avisou que a conferência ela não oferece certificados automaticamente. Para essa solicitação, eu encaminhei para vocês por e-mail o e-mail dela. Vou deixar aqui também copiado no chat. Um segundinho.
E daí, caso vocês precisem de certificado, por favor, solicitem nesse e-mail. E agradeço muito a participação de vocês. A gente convida vocês a assistirem as próximas mesas. À tarde também terão, não na sala 7, mas em outros canais, nos canais de 1 a 6, terão outras apresentações também, muito interessantes. E agradeço muito a presença e participação de todos. Obrigada, pessoal. Vou pausar aqui a gravação. Queria avisar vocês que, caso vocês não se sintam confortáveis com a gravação, vocês podem fechar a câmera. E também a gente pode pausar a apresentação durante a sua fala, caso você solicite. Uma outra informação, né? Nós temos 15 minutos para a fala, então a gente vai começar com acho que é com o Mário, né? A gente começa com a apresentação do Mário, que é Memórias em Disputa, quilombolas entre a luta por um território e o negacionismo. E depois a gente segue para a apresentação da Ellen Sandra. E é isso. Quando tiver faltando 5 minutos para a sua apresentação terminar, Mário, eu vou informar você pelo chat. Se você precisar, a gente pode informar falando, mas eu acho menos que atrapalha menos informando pelo chat, né? Então, vou deixar essa informação no chat e como por enquanto a gente só está com 2 apresentadores, né? Você e a Ellen Sandra, a gente pode passar um pouquinho desses 15 minutos se precisar, Tá tá bom? bom. Tá, beleza. Pode Então, começar. já está compartilhável tela, porque eu fiz uns slides aqui. Ainda não estamos vendo. Tá, vamos ver aqui. Já visualiza? Tá iniciando. Beleza, Aí, né? agora foi. Tá. Então, em primeiro lugar, queria agradecer por ter sido selecionado para apresentar aqui nessa conferência, assim, tão bacana. Ontem eu já vi o nível dos participantes, eu fiquei bem satisfeito. Eu trago aqui uma pesquisa que eu fiz 2 anos atrás, que sobre a memória quilombola, partindo de um caso envolvendo um litígio sobre o território na Ilha da Marambaia, que é uma região aqui no sul do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, nem chega a ser uma ilha, mas depois eu mostro isso no slide, assim, mas tem esse nome, e é um antigo quilombo. Uma pesquisa que eu desenvolvi na PUC Rio, na conclusão de uma especialização em História e Cultura Afrodescendente. Eu agora vou passar aqui. Deixa eu ver se. Tá. Ponto de partida, tem um depoimento aqui de um oficial da Marinha, que era o diretor do Centro de Capacitação lá dos Fuzileiros Navais. Em 2002, ele dizia que havia um ponto conflitante que era definir apropriadamente e com correção o que seria remanescente de quilombos e que em nenhum momento teriam existido quilombos lá, isso 23 anos atrás nessa região. Sendo que em 1870, o professor Flávio Gomes, perdão, o professor Flávio Gomes, no final dos anos 90, início dos 2000, chegou a esse documento do inquérito policial de 1870, que fazia menção sobre a fuga de escravos e de pessoas escravizadas. E aí diz que o próprio delegado lá em Mangaratiba dizia que ele acreditar que eles se apresentariam logo que cessasse a intenção do senhor, né, eh, de usar a força física contra eles, enfim. E aí, vou fazer um resumo um pouco desse meu trabalho aqui, né? Como eu falei, é uma pesquisa no campo da história e cultura afrodescendente. Eu, na verdade, venho da comunicação, a minha graduação é em comunicação, e tanto mestrado e doutorado eu fiz em sociologia. Mas eu tenho essa
área da história que me atrai profundamente enfim, tinha um caso interessante no meu trabalho. Eu sou servidor do Ministério Público Federal. A gente fez uma pesquisa para um documentário e eu não estava satisfeito só com a produção do documentário, eu queria também fazer uma pesquisa acadêmica. É um caso mais controverso no Brasil de envolvendo territórios quilombolas. Havia uma disputa de um lado militares, de outro lado a comunidade quilombola, que ainda viria a ser certificada. Esse território, ele, de um lado, quando começou a ter um conflito no judiciário, né, uma ação civil pública entre MP federal, ao lado da associação dessa comunidade, né, dos quilombolas da Aquimar, realçando a identidade quilombola da região, e de outro lado, a Marinha falando em segurança nacional e entrando com ação de reintegração de posse para afastar essas famílias que já estavam residentes na região. A gente, nesse trabalho aqui, eu focalizei dois debates públicos. De um lado, os autos judiciais, e aí eu vou falar do negacionismo do título do meu trabalho, citando inclusive relatórios feitos num grupo de pesquisa na UERJ, uma perícia na UIFAM e uma troca de documentos entre fuzileiros navais lá na Marinha. E de outro lado, na mídia, em textos de opinião e nos jornais no estado de São Paulo e no Globo. E assim eu acabo mobilizando dois conceitos: o de enquadramento da memória, né, do Pollack, e de lugar da memória do Nora. Esse trabalho aqui, o roteiro, eu vou fazer uma breve introdução, falando dos objetivos, da cronologia e algumas leituras sobre quilombos. Depois eu parto para discutir os autos judiciais, né, e esses documentos que eu fiz menção aqui, da UERJ, da Marinha e do IFAM. Eu depois trabalho alguns artigos e notícias publicadas em O Globo e no Estado de São Paulo, e depois faço umas considerações finais. Os objetivos da pesquisa: captar esses olhares à memória quilombola, tanto nos autos judiciais como na mídia. Reconstituir a trajetória desses discursos, né, como é que foi ao longo do tempo, né, pegando esse período do século XXI em que houve esse litígio fundiário, e realçar esses negacionismos que a gente vê evidenciados tanto em documentos no meio acadêmico, como entre outros entes estatais. Eu brinquei no início da apresentação que chama a Ilha da Marambaia, mas não é uma ilha, né? Porque a gente na escola aprende que é cercada de água por todos os lados. Aqui não é. É uma ponta de uma restinga, para ser mais preciso. No extremo oeste da restinga da Marambaia, aqui no estado do Rio, a gente tem uma subdivisão desse território entre, de um lado, mais perto do continente, do município do Rio de Janeiro, a gente tem Exército. Nesse miolinho mais estreito aqui da Restinga de Marambaia, foi loteado para a Marinha perdão, para a Aeronáutica, e mais para a ponta, né, nessa região chamada Ilha da Marambaia, ficou a Marinha. E aí aqui a gente compartilha esse mapa representando a região. Aí falamos de geografia, agora vamos falar de história bem rapidamente. O território pertenceu à família Breves no século XIX. Para quem não sabe, é uma família notória por ser proprietária não só de terras com fazendas de café, mas também de escravos. As pessoas escravizadas, eles eram os maiores comerciantes dessa, infelizmente, mercadoria. Essa família, depois que vem a Lei Áurea e não existe mais, né, a abolição formal da escravidão, o território é vendido para um grupo industrial. Nesse meio tempo, inclusive, houve menção de que o patriarca teria repassado verbalmente, né, relatos orais de que eles teria passado para os escravizados a posse do terreno, que não se materializou em termos de documentação escrita. Depois a União incorpora com a falência desse grupo industrial. No final dos anos 1900 tem
um período em que vira uma escola de aprendiz da Marinha, a sede dessa escola de aprendiz. Depois, já no período Vargas, vira uma escola de pesca Darcy Vargas. Inclusive, nesse território, conta-se que o Getúlio usava para encontros amorosos com uma relação extraconjugal. E depois, nos anos 70 em diante, havia um polo de capacitação para fuzileiros navais. Havia não, ainda há, né? Aqui, né, quando eu comento essa coisa das algumas antigas comunidades criadas, né, os quilombos a gente sabe que são criados por pessoas escravizadas para resistir a violências, né? E a Beatriz Nascimento, uma historiadora que é referência, fala do quilombo como uma aglutinação em oposição ao que a colonização garantia, né, que era uma desagregação desse espírito de comunidade. Desculpa. Perdão. O sociólogo Cláudio Moura já faz uma leitura dos quilombos e desdobramentos dos quilombos como uma função de nódulos de resistência permanente ao sistema escravista. E o Flávio Gomes, que me orientou nessa pesquisa, ele faz uma menção de que os quilombolas agenciaram suas experiênas dotando-as de sentido, né? Que é a questão dos quilombolas como agentes, né? E não só como sujeitados às contingências, né? Então, nos autos judiciais, a gente vai ver, de um lado, um grupo de pesquisadores da UF, que, num estudo financiado pela Fundação Cultural Palmares, e que tinha essa ONG Koinonia como parte, né, envolvida, falava sobre os direitos históricos sobre essas terras historicamente ocupadas por gerações e gerações dessas famílias, né? De outro lado, havia um grupo de pesquisa da UERJ, e aqui eu estou dando um exemplo da UERJ, mas também tem um caso de negacionismo envolvendo, inclusive, pesquisadores da Universidade Rural, enfim. Mas nesse trabalho estou focando esse do projeto, chamado Projeto Marambaia. Foi um laudo encomendado pela Marinha para entrar no judiciário, e o tráfico de escravos, segundo eles, teria sido interrompido após 1850, né? Então não haveria quilombo, porque se em 1850 acabou o tráfico de escravizados, não haveria quilombo. Sendo que é um negacionismo descarado por conta do fato de que ali era um porto de desembarque clandestino de escravizados. Então, assim, enfim. Aí, nesse mesmo relatório, havia uma autodenominação étnica do chefe da família, e aí vocês veem as categorias dessa autodenominação étnica, que é um negacionismo sem disfarce, né? As pessoas se definindo como negros, como morenos, como pardos, como brancos e mulatos, e aí, para dizer que haveria só cerca de um quinto das pessoas como negras, né? Sei lá. É difícil até a gente entender o que estava no pano de fundo de um relatório desses. E aí, nos autos judiciais ainda, a gente parte para os exemplos da Marinha e do IFAM. Da Marinha, falava que eles seriam remanescentes de uma escola de pesca. Se vocês nunca ouviram falar, eu também nunca tinha ouvido. Remanescentes não de quilombo, mas de uma escola de pesca. E aí haveria um fluxo migratório de pescadores e familiares do continente em busca de emprego e oportunidades, né? Então, não há como não casar espécies, segundo eles. Eu cito o trecho da Marinha: os critérios adotados por essa ONG, a Coenonia, para realizar o levantamento, não se falando de órgãos públicos do meio acadêmico, com um notório conhecimento da comunidade científica, sendo que eles estavam entrevistando, usando o conteúdo de antropólogos e historiadores da UF. E o IFAM, por sua vez, um dos peritos, disse que não favorece, o território em si não favorece a existência de esconderijos seguros e que qualquer ajuntamento de quilombolas teria sido prontamente reprimido. Olha só o perito, o que é que ele disse. E aí ele dizia ter contactado dois historiadores renomados, né, a Márcia Armantino e o próprio Flávio, que eu já citei, e que ambos revelaram desconhecimento quanto à possível existência de quilombos na Marambaia. E aí eu trago aquela menção que eu fiz da citação lá de 1870, o delegado da Marambaia dizendo da fuga de escravos e que eles acreditavam que eles iam se entregar para o proprietário de terra lá. Aqui na mídia, eu faço um retrospecto inicialmente até o litígio judicial, né, que vai contrapor de um lado a Associação Quilombola e de outra Marinha, né, a União no caso.
E aí tem esse trecho que eu boto em negrito, vou ler só esse trecho em negrito, uma matéria do Globo de 1998. Ele diz assim que o diretor lá do centro de capacitação, ele admitia que a estratégia é estimular o abandono paulatino da população que a duras penas ainda vive da pesca. As ações de reintegração de posse, então, a matéria, como vocês estão vendo o título, Marinha mantém paraíso ecológico da Ilha da Marambaia fora do alcance dos turistas. O objetivo é que a área seja usada apenas para treinamento de fuzileiros navais, ou seja, eles queriam entrar com as ações de reintegração de posse para que as famílias saíssem do território quilombola, quer dizer, até então não certificado como quilombola. E ela é um direito que a Constituição garante desde 88, né? Enfim. E aí a gente fala do remanescente da extinta escola de pesca, aquilo que eu falei que é uma categoria nova. Na mídia, ainda, mas aí já no período entre a ação ser proposta e a certificação, né, da comunidade. Um antropólogo da UF, que era agente dentro dessa pesquisa, ele falava assim que a Marinha tem agido como um grileiro. O editorial do Globo, por sua vez, 3 anos depois, 2005, dizia que a ocupação desordenada dessa favelização da área em troca dessa suposta reparação, esse talho camel, né? E um antropólogo que também aqui nesse artigo, nessa coluna de opinião de 2005, ele falava sobre a reprodução de uma forma de tratar os direitos de alguns em direitos de não ter direito, né? Enfim, é uma pesquisa sobre os discursos que são captados dentro desse debate sobre o território quilombola na Casa da Marambaia. Então, em 2002, o Globo noticiava uma comunidade ameaçada na Marambaia, né, que era o início do processo judicial. O Ministério Público denuncia a Marinha por querer expulsar da ilha 90 famílias de descendentes de escravos. Depois, 3 anos depois, o Globo fazendo um editorial contrário àquela presença quilombola, dessas remanescentes de quilombo. E aí, em 2007, tem um outro momento, né, desse avançar da carruagem, que ainda não estavam. Tinha sido certificada a comunidade, mas o direito deles a permanecer na região ainda não estava efetivado. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, ao qual o INCRA é vinculado, dizia que ainda não estão concluídas as avaliações. E, por sua vez, nas reportagens do Globo, falava dos ilhéus viverem da pesca artesanal, não terem energia elétrica e dependerem da Marinha para tudo, né? Isso ela é dito. E, por sua vez, os porta-vozes da Marinha dizer que a região pode sofrer especulação imobiliária, invasões e favelização. Então, fazendo uma associação imediata, direta, entre a permanência daquelas famílias com a favelização. Ainda naquele período, esse risco de favelização aparece nessa reportagem do Estadão, né? E risco de destruição ambiental, enquanto os militares lá dos fuzileiros navais faziam um teste com explosivo e isso estava ok. O pessoal que estava fazendo pesca de vara, pesca de rede, pesca de vara, perdão, ou de rede, estava sendo acusado de destruição ambiental. E aí o editorial do Estadão fazia menção mais adiante de até onde se chegará com essa insensatez, né, em relação à reivindicação de território por parte dessas famílias e outras, né. Aí o MPF conseguiu uma sentença favorável lá em Angra para manter as famílias. Depois essa sentença foi suspensa. Enfim, não vou entrar muito no mérito do processo judicial, porque o que me chama a atenção aqui é a questão do discurso público sobre o caso da Marambaia, né? Há quem afirme que se trata de escolher entre olhar para o futuro ou para o passado, dizia uma reportagem do Estadão em 2009. E aí, em 2014, que é quando chega-se a um acordo para fazer uma pactuação entre, de um lado, os quilombolas e de outros militares, a Marinha solta a seguinte nota: diz que esse acordo representa um marco significativo e que garante a integridade da área militar, conjuntamente à manutenção da identidade cultural dos moradores, com seu tradicional estilo de vida, bem como preservação ambiental. O que mostra? Há uma resistência de fato dessa comunidade, né? A gente está numa sessão aqui que é para discutir sobre resistência das comunidades, né? Eu vou finalizar aqui com algumas considerações
E aí depois eu já passo para a Alexandra fazer a apresentação dela, mas só para pontuar aqui algumas ideias em relação ao que é que esse caso Marambaia revela e nos ensina, assim, que esse enquadramento da memória, né, como é que você fala que uma região, isso é uma região militar, não, isso aqui é uma região território negro, ele pode ser visto, esse enquadramento, em diversas arenas do debate público. De um lado, você tem discursos estatais, de outro, da sociedade civil, que você percebe de forma muito clara como é que o silenciamento e o esquecimento influenciam essa história oficial, né? Você vê até o IPHAN, até, sei lá, a Marinha, até, até pesquisador da UERJ, ou da Rural, da onde for, tá ali fazendo uma retórica de que se foi depois de 1850 não pode ter sido quilombo. Cara, é de um negacionismo, né? E aí, assim, o lugar de memória, né, que é uma ideia muito clara, do Norra, ele fala desse significado que o lugar, né, permite preservar a memória, porque eles são tangíveis, né, e aí ele gera uma conexão física com o passado, assim. Então, depois eu vou botar um link para o documentário. Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode compartilhar. E os lugares, eles são disputados por grupos em busca de controle sobre a narrativa histórica, né? É outra consideração que eu faço. E para finalizar, eu trago uma ideia do Norra que ele diz que a memória materializada, né? Ela está envolvida em operações de dilatação dessa memória, desaceleração, descentralização e democratização. Como a gente está num congresso que é de memória, né? Eu acho que faz bem a gente parar para pensar como é que esse caso, que é o caso mais rumoroso, mais polêmico, mais controverso de disputa envolvendo o território quilombola, como é que ele materializa a memória dentro dessas operações que o Norra trabalha de uma maneira é, mais abstrata, a gente consegue ver materializado aqui nesse caso aqui do litoral fluminense. Tá? Eu agradeço a vocês a atenção e estou curioso agora para ouvir a apresentação. Bom, agora vai para a gente. Muito obrigada, Mário. Agradeço muito sua apresentação. Agora a gente vai para a apresentação da Ellen Sandra, que vai falar sobre a história do rio e a história das pessoas. O rio Calhiumbá e o resgate da memória dos rios urbanos em Niterói. E é um artigo conjunto, né, com a Aline e Isabel, e ela que vai fazer a apresentação. Então, passo a palavra para você.